Eu estou recebendo aqui pelo menos umas notificações dizendo que alguém viu, que vocês estão conseguindo enxergar, certo? Gente, qualquer problema que haja, se alguém não entendeu alguma coisa que eu falei, se cortar, se picotar o áudio, ou se der um delay, tá? Ou se travar um pouquinho, eu queria que vocês me avisassem aqui pelo chat, tá? Assim como eu vou utilizar o chat aqui, assim como eu já fiz na aula anterior, para anotar algumas coisas, tá? Para registrar algumas coisas como se fosse assim o nosso quadro improvisado. Então, o que eu sugiro para vocês nessa aula? Como sempre, tá? Que vocês tenham aí papel e caneta, papel e lápis na mão, para anotar alguns conceitos importantes que a gente vai trabalhar hoje aqui. E eu sugiro que vocês tenham também na mão o nosso livro, certo? Ou que vocês tenham, né, quem tem o livro numa versão digital, aberto numa outra janelinha, ou no celular, ou no outro dispositivo, que eu vou apontando algumas coisas assim para vocês irem olhando, para vocês irem fazendo, tá? Bom, na aula passada, que foi a nossa primeira aula nesse formato aqui, eu procurei fazer duas coisas, tá? Só para refrescar um pouquinho a memória, já que uma semana pode gerar assim um certo lapso, né, de memória e vocês estão fazendo muita coisa, enfim, é sempre importante dar uma refrescada. Então, semana passada eu fiz duas coisas. A primeira coisa que eu fiz foi uma retomada daquela primeira parte do conteúdo que dizia respeito ao nascimento da filosofia, dizia respeito aos pré-socráticos e tal, né? E a segunda coisa que eu fiz na aula passada foi dar uma contextualizada no período que vem depois do período pré-socrático, que é propriamente o período socrático, certo? Porque nesse período, então, a gente já tem outros elementos, novos elementos na filosofia, e que vão encaminhando a filosofia para uma direção, assim, dentro daquilo que a gente chama de humanas, tá? Então, gente, uma coisa muito importante para pensar, né? A Grécia, ela é o berço daquilo que a gente chama de ciências da natureza, de uma certa forma, porque quando a gente pensa lá nos pré-socráticos, a gente está trabalhando com pensadores que observavam a natureza e eventualmente faziam até algum tipo de experimentação. Então, o Tales de Mileto percebeu a correlação entre vida e água, né? E expôs isso no raciocínio dele. Anaxímenes viu que da água, na verdade, se encaminhava para o ar, para o vapor, enfim, né? Então, aquilo que a gente chama de ciências da natureza está nascendo, pelo menos da forma como entra na cultura ocidental, ali no mundo grego, tá? E está nascendo na Grécia também, num período já um pouquinho posterior. Então, esse período um pouquinho posterior é o século V, né, antes de Cristo, século de Péricles, o século da democracia, como eu tinha falado na aula passada. Nesse século está nascendo também aquilo que a gente chama de ciências humanas, né, ou o que vai dar naquilo que a gente chama de ciências humanas hoje. Então, muito importante para vocês lembrarem que, assim como Sócrates, na filosofia, está vivendo nesse período, produzindo as suas ideias, tornando o homem, o ser humano, como objeto assim privilegiado do saber filosófico, nesse mesmo século V a.C., está surgindo também a história, por exemplo, né? Na sua forma assim mais original, mais primitiva, com Heródoto e um pouquinho depois Tucídides, né? Então, o século V a.C., que corresponde ao período clássico, né? Basicamente, a gente tem que lembrar disso, é o período clássico da história grega, é o século do auge da filosofia, tá? Então, no período clássico, a gente vai ter o apogeu do mundo grego em diversos setores, né? Aliás, se a gente pensa nesse século V, se a gente caracteriza ele de uma maneira muito multifacetada, assim, a gente percebe que não só a filosofia tem desenvolvimento com Sócrates, a história, né, com Heródoto, a própria medicina, né, com Hipócrates, o teatro. Então, o século V a.C. é o século das grandes realizações do mundo grego, né? E não por acaso ele concentra aquilo que a gente chama de período clássico, né? Ele de alguma maneira está subentendido, né, no que a gente chama de período clássico, que é o período do apogeu da Grécia como civilização, e depois entra numa decadência, vocês sabem. Vai haver invasão macedônica após a Guerra do Peloponeso, a gente vai ter então o período helenístico, que a gente vai estudar também, que vocês têm mais adiante aqui no livro também, e que já é um período de decadência da Grécia como um todo. E como a civilização decai e entra em colapso, a filosofia do período helenístico também vai ser uma filosofia muito mais pobre do que essa que a gente está trabalhando aqui no século V a.C., né, no período socrático, certo? Gente, para refrescar ainda a memória, tá?
de coisas que eu falei na aula passada, eu estou dizendo para vocês que a gente jamais vai poder entender Sócrates, as ideias dele, e a gente não vai entender muito bem Platão também, num certo sentido, que é o discípulo principal de Sócrates. Oi, gente, acabou caindo aqui, tá? Então, esse tipo de coisa acontece e a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá? Então, vou repetir a pergunta. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir? Tá? Pelo que eu estou vendo que o microfone está aberto e a imagem da câmera está aparecendo, tá? Então, mas se tiver algum tipo de dificuldade, vocês podem me reportar aqui, certo? Bom, eu estava dizendo que a gente não compreende o pensamento de Sócrates e o período que ele viveu, né, se a gente não entender a democracia. Sobretudo, a democracia do período em que ele vive, né? A democracia grega, ateniense especificamente do período clássico. E que era uma democracia cheia de defeitos, tá? Assim como todos os regimes políticos, né? Sempre vão ter uma perversão. A gente vê nas monarquias que elas acabam caindo, decaindo e se tornando uma tirania, por exemplo, né? Uma forma de degenerar uma monarquia, né? E como é que a gente degenera uma democracia? Degenera com a prática da demagogia, tá? E como eu falei na aula passada para vocês, a democracia lá da Grécia estava carunchada, né? A democracia ateniense estava marcada por práticas demagógicas muito intensas e muito prejudiciais à cidade de Atenas, e tudo isso era ensinado por aquele grupo de professores de oratória que são chamados de sofistas, tá? Então, isso aqui é um conteúdo muito básico, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo lembra, né? Bom, Sócrates então se revolta contra os sofistas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre ele, mais importante, é que todo o pensamento dele vai se construir contra os sofistas e contra as práticas dos sofistas, tá? Então, nesse sentido, a gente diz que Sócrates é o fundador de um campo muito importante da filosofia, que é o chamado campo da ética, certo? O que é a ética, né? É a procura racional pelo bem comum. Os sofistas diziam que cada qual, cada indivíduo, cada cidadão deve priorizar, deve preocupar-se com o seu bem particular, né? Eu até mencionei, eu acho, na aula passada, a frase de Protágoras, que é o principal dos sofistas, né? E Protágoras dizendo que o homem é a medida de todas as coisas, certo? Protágoras dizia isso, então, dizendo que o homem é a medida de todas as coisas no sentido individual. Então, eu sou a medida do bem e do mal. Então, o que é o bem, o que é o bom, é aquilo que for bom para mim. O que é o mal, o que é o ruim, é aquilo que for ruim para mim, certo? E a gente sabe que na vida social, e a gente não precisa até ter muita bagagem, né, conceitual para chegar a uma conclusão como essa, a gente sabe que na vida social, às vezes aquilo que é bom para mim pode ser ruim, pode ser nocivo para um monte de gente, né? Mas os sofistas não estavam nem aí para isso e eles estimulavam uma postura individualista, competitiva, então o indivíduo se colocando acima da coletividade. E Sócrates vai pensar justamente ao contrário. Ele pensava que a coletividade era mais importante que o indivíduo, certo? Aliás, registrem aí uma coisa importante nesse sentido. Sócrates, aí Platão, que vem depois, como discípulo de Sócrates, e depois Aristóteles, que vem como aluno, né, de Platão, um aluno rebelde. A gente tem os três porquinhos, então, do pensamento grego, já adiantando para vocês algumas coisas, e no pensamento deles a gente tem duas características que são comuns a todos os três, tá? A primeira dessas características é a seguinte: os três são contra os sofistas. Então, o que Sócrates faz é contra os sofistas, né? Os diálogos, a prática que ele vai ter e que vai levá-lo a uma condenação à morte, inclusive, né? E Platão vai fazer uma teoria política depois, mais tarde, aquela do rei filósofo, né? Que a gente vai revisitar aqui, também contra os sofistas. E mais tarde Aristóteles vai produzir sua teoria política também contra os sofistas, tá? Então, característica comum a todos os três porquinhos do pensamento grego, são contra os sofistas e cada um, ao seu modo, está procurando teorizar, criar conceitos, né? Criar um entendimento, assim,
né, do porquê que os sofistas são ruins. E o segundo aspecto comum a todos, e que complementa o primeiro, é justamente o fato de que para os três, Sócrates, Platão e Aristóteles, a coletividade é mais importante do que o indivíduo, certo? Então, se para os sofistas o indivíduo é mais importante do que a coletividade, para Sócrates, Platão e Aristóteles é o contrário. A coletividade é mais importante que o indivíduo, tá? Então, esses três pensadores, eles inauguram e desenvolvem justamente, vou colocar de novo aqui, esse campo da filosofia que é a ética, e que é justamente, então, repetindo, né, caso alguém não tenha ouvido, não tenha pego, a procura racional pelo bem comum. O que é o bem comum? Como vamos produzir o bem comum? Como vamos fazer com que o bem comum aconteça na sociedade, né? Então, tudo isso está colocado nas discussões dentro desse campo da ética, tá, gurizada? Então, uma barbada para vocês, né? Então, princípios assim mais gerais que orientam depois o raciocínio de vocês para entender todos esses pensadores, tá? Agora, voltando propriamente a Sócrates, né? Então, ele é um cidadão ateniense, ele percebe que muita coisa está ruim ali na cidade, como eu disse na aula passada, né? Os indivíduos ali, os cidadãos que tinham dinheiro, pagavam para os sofistas para aprenderem a arte da oratória, né? Aliás, uma outra definição importante para vocês é o seguinte: oratória é a arte do uso da palavra, né? Então, até hoje a gente vê propaganda de cursos de oratória por aí, né? De horário, né? De falar, né? No sentido assim de conseguir se comunicar, e principalmente em público, e principalmente para algum público. Então, de vez em quando a gente abre até assim uma rede social e tem ali curso de oratória, né? Aprenda a falar em público e coisa e tal. Beleza, tá? Mas a gente precisa também saber que quando a gente fala de oratória, a gente tem pelo menos dois níveis, tá? A gente tem a oratória sendo utilizada no sentido da lógica, no sentido do discurso lógico, certo? Que é o que geralmente os filósofos procuram fazer. E a gente tem a oratória no sentido da retórica, né? Que é usar a arte da palavra, mas não logicamente, sim retoricamente, tá? Então eu queria que vocês anotassem já essas definições aí também, rapidinho, tá? Na beirinha do livro, né, numa contracapa ou no caderno de vocês, sei lá, tá? Então, a oratória tem esses dois níveis, lógica e retórica. O que é a lógica? É quando eu produzo um discurso racional, é quando os argumentos estão encadeados e a gente vai ter uma conclusão que se deriva logicamente das premissas e tal. Até lá no capítulo 2 de filosofia vocês têm alguma coisa sobre isso, né? Sobre lógica. Então, no caso de um discurso lógico, de uma oratória que se vale da lógica, a gente tem o apelo à racionalidade. Então, eu monto para vocês um raciocínio, um silogismo, né? Como diria Aristóteles. Olha, todo homem é mortal e Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, isso é um discurso lógico. Não fez apelo à emoção e tal. Agora, retórica é o contrário. Eu posso aplicar, desenvolver uma oratória, não utilizando a lógica, mas utilizando a retórica. E o que é a retórica? Retórica é quando eu coloco o emocional, né, como mote, como elemento principal da minha oratória, do meu discurso, né? Então, o discurso retórico, a oratória retórica, é aquela que quer comover, né, aquele que está ouvindo ou aqueles que estão ouvindo. E isso é uma coisa que está presente na prática política até hoje, né? Eu disse na aula passada para vocês, a democracia é o regime da palavra. A palavra é um instrumento de alcançar o poder, e a palavra na democracia também é um instrumento da manutenção do poder, né? Não por acaso, volta e meia, as autoridades estão fazendo pronunciamentos oficiais. A gente vai ter sempre o governante tentando justificar alguma postura, né? Não é porque ele alcançou o poder que ele também não vai precisar continuar usando a palavra. Então tem que ir lá criar um discurso para tentar convencer o povo sobre algum posicionamento e tal, né? Então essas definições que eu estou dando para vocês, elas servem muito até os dias de hoje, né? Para a gente compreender o processo. E quando a gente pensa no marketing político dos dias de hoje, quando a gente pensa nas propagandas eleitorais de hoje, tá? E o que eu estou falando aqui pode ser um bom argumento para as redações de vocês também, lembrem-se sempre disso, né? A gente percebe que a propaganda eleitoral, ela é construída muito mais em cima da retórica do que da lógica, né? A propaganda eleitoral, ela muito mais tenta fazer um apelo ao emocional, né, do que
propriamente ao racional da gente. Então, a gente percebe isso nos processos eleitorais no Brasil, na América Latina, de um modo geral, isso é uma característica, tá? E é interessante pensar, e não é uma questão de direita ou esquerda, de um partido, de uma cor, de um matiz ideológico ou de outro matiz ideológico, tá? A gente pensa nisso como uma prática muito comum, né? E se relaciona com o conteúdo sociológico, então, que a gente vai ver mais adiante também lá com Weber, né? Mais tarde a gente vai retomar esses pontos, assim, que são importantes. Então, os sofistas estavam ali ensinando os indivíduos a argumentarem a seu próprio favor, em seu próprio proveito e utilizando a lógica quando possível, a retórica quando possível, etc, etc, etc. Então, Sócrates via que a cidade estava se pervertendo, tá? Uma outra coisa que acontecia em Atenas dessa época é, assim como, e eu falei na aula passada, a representação política era direta, então se eu sou cidadão, eu não elejo representantes para falar em meu nome, não tem vereador, não tem deputado, não tem senador, não tem nada disso, eu mesmo vou lá falar, e por isso eu tenho que ter um domínio da palavra. Também não tinha representação jurídica, judicial, certo? Não tinha. Ah, como assim não tinha? Gente, se eu estou sendo acusado de um crime, tá? E já havia lá julgamento, já havia em Atenas um sistema jurídico, até Solon, né, havia criado um tribunal popular, que era o chamado Elieu, assim com H, estou colocando aqui no chat para vocês também. Não havia representação jurídica, então a gente sabe que advogado é uma invenção romana, né? Então no mundo grego não havia. Até a própria palavra advogado vem do latim, não vem do grego, né? Então, ad quer dizer junto, né? E vogado de vocato, chamado, alguém que a gente chama para junto da gente para nos defender perante um júri e tal, né? Mas na Grécia não havia. Então, se eu estou sendo acusado de um crime lá em Atenas, nessa época de Sócrates, eu tenho que eu mesmo me defender perante o juiz, ou perante os juízes ali do tribunal, tá? E o que acabava acontecendo? Os sofistas também atuavam nesse âmbito, né? Então, eu estou sendo acusado de um crime que eu efetivamente cometi, certo? E aí eu contrato um sofista, e o sofista me ensina o que é que eu devo dizer para os juízes no dia do meu julgamento para ser absolvido, né? Porque como nessa época não havia investigação criminal, não havia toda a ciência forense que a gente conhece hoje, né? CSI, investigação criminal, não havia nada disso, ser absolvido ou ser condenado dependia de ter uma boa oratória para convencer o juiz, né, de que eu não cometi aquele crime, ou não ter essa oratória e não conseguir convencer o juiz e acabar sendo condenado. E o que acabava acontecendo era algo que, de repente, nas sociedades de hoje acontece parecido, né? Quem tem dinheiro para pagar bons advogados e acaba se safando. O indivíduo tinha dinheiro, pagava o sofista ensinava a ele então o que ele deveria dizer diante dos juízes ou do juiz, e esse indivíduo convencia aquele júri de que não tinha cometido aquele crime, quando de fato ele tinha cometido, certo? Bom, e acabava se safando. Então, era gente criminosa sendo absolvida, né? E às vezes também acontecia de um indivíduo mais pobre, mais humilde, estar sendo acusado de um crime, porque na Grécia também, outro dado importante para vocês, em Atenas, aí nesse momento, para ser levado a julgamento, era necessário apenas que eu fosse acusado por um outro cidadão. Então, independentemente se eu fiz ou não fiz determinada coisa, se um outro cidadão me acusasse de ter feito aquilo ali, eu já era levado imediatamente ao julgamento, né? Era um princípio jurídico que norteava, assim, e que era mais ou menos o inverso do que a gente tem hoje. Hoje se diz, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, certo? Lá não, lá era mais ou menos assim, todo mundo é culpado no momento em que recebe uma acusação, até que consiga convencer o juiz de que não é culpado, né? Então, eventualmente acontecia também de um indivíduo mais humilde ser acusado de um crime que não cometeu, aí ele era levado a julgamento, ele não tinha dinheiro para pagar um sofista, e ele também não era um indivíduo que dominava muito bem assim a oratória, e acabava não conseguindo convencer o juiz de que não cometeu aquele crime e, resultado, acabava sendo condenado injustamente. Então, Atenas era isso, né? Era demagogia na política, era no judiciário de então, muita gente inocente sendo condenada, muita gente criminosa sendo absolvida, e tudo isso vai, de alguma maneira, indignando Sócrates. Mas agora, o que é que ele vai fazer, tá? Para combater os sofistas e para conseguir, assim,
e para conseguir estabelecer uma política melhor ali em Atenas, né, umas relações sociais melhores em Atenas. Ele não pode fazer muita coisa, tá? Embora ele fosse cidadão, porque ele era homem, livre, maior de idade, nascido em Atenas, filho de pai e mãe atenienses, embora tudo isso ele era pobre, né? Então ele não tinha influência política. Então, lembrando da aula passada, Sócrates era um indivíduo pobre. Ele era filho de um escultor pobre com uma parteira, né? Então o pai era um escultor pobre e a mãe era uma parteira. E esse dado de que a mãe dele era parteira, vocês de repente devem registrar aí, que isso vai ajudar a gente daqui a pouquinho a entender um pouco melhor o pensamento dele, tá? Era parteira, então, e ele quer fazer alguma coisa, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai rezar, ele vai procurar um auxílio divino para tentar resolver a problemática ali de Atenas, tá? Ah, senhor, mas os filósofos não eram ateus? Não necessariamente, tá, gente? Na história da filosofia nós temos inúmeros casos de pensadores que acreditam em Deus ou acreditam em divindades, né, da sua sociedade, da sua época, e não é só no caso da filosofia cristã, né, de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, não. Sócrates era também um indivíduo que acreditava no divino, ele não era um ateu, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai se dirigir até uma outra cidade que se chamava Delfos, e lá em Delfos tem um santuário, né, o famoso Santuário de Delfos, que era um lugar, o Santuário de Delfos, vou colocar para vocês aqui, tá? Que era um lugar onde os indivíduos iam para pedir coisas ou para tirar certas dúvidas, porque dentro do Santuário de Delfos ficava o famoso Oráculo de Delfos, tá? Que era uma espécie assim de Google da época, né? O indivíduo está com uma dúvida, vai lá consultar o oráculo para saber o que fazer, né? Para receber uma certa orientação para sua vida, assim, para sua conduta, tá? E quando Sócrates chega na frente do santuário de Delfos, ele se depara com uma frase, tá? No portão de entrada do santuário tem uma frase, e essa frase vocês devem conhecer. Essa frase diz assim: conhece-te a ti mesmo, certo? Conhece-te a ti mesmo. Ah, senhor, então essa frase não é de Sócrates? Não. É uma frase que depois ele incorpora e que ele passa a repetir, porque essa frase vai ao encontro, assim, de certas convicções que ele tinha, né? De que cada indivíduo trazia dentro de si a verdade, o saber, o verdadeiro conhecimento, a solução para os problemas da vida e etc, tá? Então, conhece-te a ti mesmo. Na verdade, tá? A frase toda dizia, e se vocês quiserem anotar, acho interessante: conhece-te a ti mesmo a fim de melhorar-te. Né? Então, conhece-te a ti mesmo a fim de melhorar-te. Então, eu tendo autoconhecimento, eu vou ser uma pessoa melhor. Então, consequentemente, um cidadão melhor, eu vou agir melhor. Bom, ele entra no santuário e vai consultar o oráculo, certo? E o oráculo, gurizada, eu sei que vocês veem muitas imagens disso. Desculpa. Vocês veem muitas imagens disso em filme, né, e coisa e tal. O oráculo não é necessariamente um sujeito que está ali sentado dando resposta, tá? O oráculo era tipo a boca de um vulcão, da onde saía fumacinha ali, e aí as pitonisas, né, que eram as sacerdotisas mulheres vestidas de serpente, de piton, ficavam ali em volta, interpretando a fumaça, né? Como se tem hoje coisas assim próximas, né? A questão da leitura da mão, quem é que já foi ler a mão aí, numa cigana, etc., ou tarô, ou jogo de búzios, né? Esse tipo de coisa sobreviveu, assim, entre nós também, né? Ainda hoje nós temos, tá? E Sócrates foi ali fazer uma pergunta, tá? A pergunta dele para o oráculo era basicamente a seguinte: quem é o homem mais sábio do mundo? Tá? Ele queria saber isso, então eu vou colocar para vocês aqui no chat também, como se fosse o nosso quadro, tá? Quem é o mais sábio dos homens, tá? Essa é a pergunta que ele faz, tá? Porque a ideia dele era basicamente a seguinte: eu vou descobrir quem é o homem mais sábio de todos, e ao descobrir quem é esse homem mais sábio de todos, eu vou atrás dele e levo ele comigo para Atenas, e sendo o mais sábio de todos, ele vai me ajudar a derrotar os sofistas, né? Desmascará-los, mostrar que eles fazem mal para a cidade. Então Sócrates pergunta: ó oráculo, quem é o homem mais sábio de todos? E o oráculo responde: és tu, Sócrates. E Sócrates toma aquele susto, quer dizer, esse cara sou eu, né? Não, como assim? Ele não acredita na resposta que o oráculo está dando para ele, tá? E pergunta novamente, e o oráculo sempre responde a mesma coisa:
o homem mais sábio de todos és tu, Sócrates, né? E ele pensava, poxa, logo eu, que venho de Atenas, uma cidade com tanta gente brilhante, tantos intelectuais, tantos astrônomos, né? Tantos generais, estrategistas, né? Fabulosos, logo eu, um soldado raso, né? Filho de gente pobre. Mas isso não pode ser verdade, dizia Sócrates, porque eu não sei nada. Na verdade, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. E aí vocês já repararam que surgiu nesse momento a frase de Sócrates, então, que é a mais conhecida, né? Que vocês gostam de vez em quando de colocar em rede social e coisa e tal. Mas aqui a gente está contextualizando o surgimento dela. Só sei que nada sei. E justamente esse é o princípio da sabedoria. E então o oráculo explicou para Sócrates o seguinte, ó, Sócrates, a pior das ignorâncias é a presunção do saber. É o indivíduo achar que sabe as coisas quando na verdade não sabe. Então o princípio da sabedoria é justamente o reconhecimento da própria ignorância. E o que acontecia em Atenas, o oráculo explicou, era diretamente relacionado com a ignorância das pessoas. E isso a gente poderia puxar para o panorama de hoje, né, gurizada? Tanta gente entrando em discussão política e etc., sem nunca ter lido, né, uma obra política, sem ter o vocabulário adequado para isso e tal, né, sem ter o conhecimento histórico adequado para isso, mas achando que sabe, né? Então, a gente vê muito isso acontecer na sociedade nossa. Então, a filosofia que a gente estuda tem que estar sempre correlacionada com o momento que a gente vive também. E daí está o valor dela, né, a utilidade dela. Então, justamente o seguinte, né? Sócrates, o oráculo falou, Sócrates, as pessoas lá em Atenas são enganadas e manipuladas pelos sofistas. Alô? Oi, gente, acabou caindo de novo aqui, tá? Vou pedir de novo aquele retorninho de vocês, se vocês me escutam bem ou estão conseguindo me enxergar, certo? Bom, então eu dizia o seguinte, tá? O oráculo explicou para Sócrates que as pessoas em Atenas eram facilmente enganadas pelos sofistas porque acreditavam que conheciam o significado de palavras importantes quando na verdade não conheciam esse significado. Por exemplo, as pessoas em Atenas acreditam que sabem o que significa uma palavra importante como a palavra justiça. E pensam que justiça é aquela porcaria que fazem lá no tribunal. Quando na verdade justiça é uma palavra que quer dizer coisas maiores, mais importantes, mais profundas e tal. E aí o oráculo teria dito a Sócrates assim, tu és o único a perceber isso porque tu tens uma missão divina, certo? É aquela ideia do cruzado, né, que vai ressurgir na Idade Média depois. O indivíduo tem aquela missão divina de fazer alguma coisa. Então, Sócrates acreditava então que tinha essa missão divina, né, de voltar para Atenas, então ele, e tentar melhorar o panorama lá, tentar ajudar as pessoas, tentar melhorar a vida das pessoas, certo? E ele vai começar a sua atividade então. Ele volta para Atenas e vai começar então a agir. Aos 60 anos de idade, né? Então ele se torna filósofo, tá? E ele começa a agir. Mas qual vai ser a ação dele? Ele vai começar simplesmente a ter diálogos com as pessoas em Atenas a respeito de palavras importantes como a justiça, o amor, o conhecimento, a verdade, né? Ele vai começar simplesmente a ter diálogos, beleza? Então, gente, outra coisa importante que vocês têm que saber a respeito de Sócrates, tá? Primeiro, que ele dialoga com as pessoas, então, uma obra na forma de diálogos. E segundo, que o pensamento dele é ágrafo. Estou colocando a palavrinha aqui, tá? É um pensamento ágrafo, é uma filosofia ágrafa. O que é ágrafo? É sem escrita, tá? Sócrates não escreveu nada, nunca. Então, se vocês estiverem fazendo vestibular, Enem, é sempre importante lembrar. Tem lá uma alternativa dizendo Sócrates escreveu a obra tal, a obra tal. Não é, tá? Isso é pega-ratão, é bobagem, não é verdade. Na verdade, quem registrou os diálogos de Sócrates foi seu principal discípulo, que é Platão, né? Como eu tinha mencionado. Então, por isso que a maior parte da obra de Platão está escrita na forma de diálogos, porque ele teria reconstituído, né, os diálogos de Sócrates que ele acabou presenciando, que ele testemunhou, que ele ficou sabendo, né? Enfim, tá? Então, o pensamento ágrafo, ele dialoga, mas ele dialoga com quem? Principalmente jovens, tá? Sócrates escolhe jovens ali da cidade para
dialogar sobre esses temas. E por que ele escolhe jovens? Por uma razão prática, né? Por uma razão muito prática. Ele pensava o seguinte, ó, esses jovens logo vão ser cidadãos, vão atingir a maioridade, vão entrar para a política e eu quero, de repente, ajudar a produzir uma geração melhor para a cidade. E também pela questão de que ele acreditava que as pessoas mais velhas, né, eram mais difíceis de ter esse tipo de diálogo. E é um ponto importante para a gente pensar, que não é exatamente um preconceito, tá, gente? Não é um preconceito, é, de repente, uma constatação até empírica da gente. As pessoas mais velhas são mais difíceis de mudar de ideia, né, sobre algumas coisas, sobre determinadas questões, tá? Por quê? Porque a pessoa vive a partir de um sistema de crenças e viveu 20, 30, 40, 50, 60 anos baseando todas as suas ações nesse seu sistema de crenças e aquilo de repente funcionou para ela e encaminhou essa pessoa para uma vida que ela considera boa, sei lá, e é muito difícil desfazer, né? Algo que está sedimentado. O jovem não, o jovem está recém formando suas convicções, seus pontos de vista. Então, Sócrates hoje seria considerado um doutrinador, né? O Escola Sem Partido ia querer pegar ele, porque ele estava lá doutrinando a juventude, e ele acaba até sendo vítima disso, né? Ele vai ser depois condenado à morte por corromper a juventude. Então, ele escolhia jovens, e ele dizia o seguinte, que é um princípio bem legal para a gente também, para os dias de hoje, tá? Para o tipo de discussão também que a gente vem tendo. Sócrates dizia, a gente tem que ter um interlocutor que valha a pena. Não dá para discutir com qualquer pessoa, ainda mais a respeito de temas assim, né, tão densos, complexos, profundos e ao mesmo tempo amplos, tá? Então, Sócrates via os professores ali em Atenas conduzindo suas turmas de alunos pela cidade, né? E vamos lembrar que os gregos não tinham sala de aula, tá? Eles usavam o método peripatético, que vem de peripatos, né, que é caminhar. Então, os professores davam suas aulas ao ar livre, caminhando, conduzindo sua turma, e daqui a pouco Sócrates chamava o professor e perguntava: quem é o teu aluno mais esperto, mais inteligente, mais sagaz? E Sócrates dizia: o fulaninho, é o Teeteto, ou é o Platão, ou é não sei quem. E aí Sócrates pedia: então manda o guri vir falar comigo aqui. E assim iniciava o diálogo, tá? Então ele dizia: a vida é uma coisa curta, contingente, né? E a gente não pode perder o nosso tempo discutindo com quem não vale a pena e coisas que não valem a pena também. Isso é uma postura filosófica, não é uma covardia fugir a um debate que a gente acha que não vai ser muito proveitoso, que não vai ser muito produtivo, certo? E algo importante para a gente pensar também, né? Para associar com os dias de hoje. Bom, ele escolhia esse jovem, estabelecia um diálogo, e esse diálogo que ele estabelecia estava dividido em duas partes, tá? O diálogo socrático, vou colocar para vocês aqui no chat, tá? O diálogo socrático, ele tinha dois atos, tá? Dois momentos. O primeiro momento, vou colocar aqui, é o momento da ironia. E o segundo momento, estou colocando aqui também, é o momento da maiêutica, tá? Que a gente já vai entender daqui a pouquinho o que é. Maiêutica, certo, gurizada? Vê se está aparecendo no chat aí para vocês. Num primeiro momento ele se valia da ironia. Ele só perguntava, ele nunca afirmava nada categoricamente. Porque ele dizia: eu nada sei, então eu não posso ensinar nada. Então ele não estava ali para ensinar nada. Como ele acreditava? Oi, gente. Caiu de novo, né? Como vocês devem ter percebido. Então, se puderem me dar retorno, se estão vendo e ouvindo, eu agradeço. Então, vamos lá de novo, tá? E então o diálogo socrático se dividia em duas partes, tá? Nessa primeira parte, que a gente chama de ironia, ele fazia algumas perguntas e basicamente ele dialogava perguntando, né, e não afirmando, porque ele achava que nada podia ensinar. Ele tentava fazer uma espécie de limpeza de terreno na cabeça do seu interlocutor, porque justamente as pessoas tinham uma visão muito equivocada das palavras, né? Então, quando ele perguntava o que é a justiça, aí o indivíduo respondia e depois ele fazia outra pergunta para mostrar que aquela resposta estava errada. Aí o indivíduo buscava uma outra resposta, e aí Sócrates colocava mais uma pergunta para o indivíduo ver que a sua segunda resposta também estava errada. E assim ele ia mostrando para o interlocutor que
o interlocutor estava errado naquela concepção que tinha de justiça, né? Então, a primeira etapa do diálogo era muito prática, a ironia era um recurso para o indivíduo perceber que estava equivocado num posicionamento, né? E é um recurso que a gente usa até hoje, né? Muitas vezes num diálogo a gente, ou numa discussão, a gente ironiza para a pessoa perceber que está falando um absurdo, que está falando uma bobagem, que está falando uma coisa equivocada, né? Então Sócrates fazia isso muito bem. É aquela história, eu quero construir uma casa, mas o terreno está cheio de entulho, está cheio de coisas ali que estão atrapalhando, né? Eu preciso que haja uma limpeza desse terreno, né? Então a ironia servia para isso. Então o seu interlocutor percebia que não sabia de fato aquilo que estava sendo perguntado, né? E aí depois começava a segunda etapa do diálogo, que era a maiêutica. Então o que é a maiêutica, né, gente? Significa parto de ideias. Lembra que eu falei agora há pouco que a mãe de Sócrates era parteira? Então ele fazia um paralelismo, né? Ele fazia assim uma analogia entre esse trabalho dele de filósofo com a profissão da mãe dele. Então ele dizia, a minha mãe era parteira, ela ajudava crianças a virem à luz, a virem ao mundo. Eu ajudo ideias. Então ele fazia essa analogia entre a pessoa que possui o conhecimento e a gestante, né? Então, não é a parteira que faz o bebê, né? Ela simplesmente ajuda a vir à luz o bebê que já está ali, né? Então, ela faz esse auxílio. E Sócrates pensava que, com relação ao conhecimento, ele fazia a mesma coisa. Eu não estou ensinando nada, eu não estou produzindo conhecimento em ninguém. Eu estou ajudando as pessoas a buscarem dentro de si aquele conhecimento que já está lá e colocar para fora. E como é que a gente pode colocar para fora uma ideia, parir uma ideia? Falando, né? Verbalizando, conseguindo falar, conseguindo escrever, né? Então o que acaba acontecendo? Ele tem, ao longo de uns 10 anos, ali dos 60 ou 70 anos dele, uma atividade muito intensa, vai fazendo muitos discípulos, vai fazendo muitos adeptos, dentre eles Platão. Então a própria elite de Atenas, os filhos da elite, como Platão, que era um filho da elite, acabam gostando de Sócrates, do modo de vida que ele tem, acabam gostando muito daquela forma dele entender o conhecimento, né, e tentar buscar em cada pessoa o verdadeiro conhecimento e tal. E isso daqui a pouco começa a incomodar, porque esses jovens começam a se tornar assim, jovens contestatários, né? Então o jovem começa a perceber que o seu pai, seu próprio pai, que era cidadão em Atenas, era um picareta, né? Era um pilantra que pagava sofista para aprender a mentir, né, e tal e coisa. E aí Sócrates, que já era um sujeito meio gente, caiu de novo, né? Haja paciência, vamos lá. Agora falta pouquinho, tá? Vamos nos encaminhando para os minutinhos finais da aula. E então é o seguinte, Sócrates já era um cara meio mal visto em Atenas pelo seu modo de vida, ele era um bocado excêntrico. Tem até um filme, tá? Lá dos anos 70, que eu acho que é do Rossellini, chamado Sócrates, e que vocês encontram no YouTube. Não é um filme muito dinâmico assim, né? Um filme que, para quem gosta de um pouco mais de ação, não é tão legal, mas eu acho importante até que vocês de repente busquem, assistam, né? Já que agora durante a quarentena de repente tem um pouquinho mais de tempo, tá? E para muitos ele era até um sofista também, ele foi confundido com sofista e depois se mostrou que ele não era, né? E daqui a pouco Sócrates vai ser acusado, né? Lembrando que ali em Atenas, para ser levado a julgamento, bastava ser acusado, né, de alguma coisa por outro cidadão. Ele é acusado por 3 cidadãos diferentes de 3 crimes, né, de 3 coisas diferentes. Então, Sócrates é acusado, vou botar aqui para vocês, número 1, tá? Ele é acusado de impiedade, certo? Ele é acusado de impiedade. O que é impiedade? É não ser pio, é não ter piedade. E aí está uma outra palavra que a gente geralmente entende de uma maneira bastante equivocada, né? Se eu digo assim, tenha piedade, todo mundo entende que eu estou dizendo que eu quero que a pessoa tenha pena, né? Que a pessoa tenha dó, alguma coisa assim. E piedade não é exatamente isso, né? Num sentido assim mais formal. Ser pio, gurizada, é acreditar nos deuses, tá? Então, no hino do Rio Grande do Sul está escrito lá, está dito: mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Então, ímpia, que não era piedosa, né? Que não tinha clemência, ou que não era de Deus, né? Aquela carnificina, aquela matança toda. Então, impiedade é mais ou menos o mesmo que ateísmo, tá? A gente pode traduzir assim. Então, Sócrates é acusado de ser ateu, de ser ímpio, de não acreditar nos deuses,
Lembrando que a gente teve até Papa, né, com o nome de Pio XII, né, que ficou famoso na história. Então, ele foi acusado de não acreditar nos deuses, então acusado de impiedade, de ateísmo, o que não era verdadeiro, né? A gente viu que ele foi ao santuário, né, e tudo buscar auxílio divino para resolver o problema político e social de Atenas, né? A segunda acusação que fazem a ele, que parece meio contraditória, mas não é, porque é feita por um outro cidadão, tá? É tentar introduzir, vou colocar para vocês aqui, novos deuses ao culto local. Então, ai, ai, coisas de internet, né? Bom, então, só para a gente finalizar rapidinho, tá? Para não estourar o tempo e não atrapalhar as aulas que vêm depois. A segunda acusação que fazem com Sócrates, então, contra Sócrates, é de tentar introduzir